Ok. Então, hoje é dia 1º de junho de 2021, estamos na sala virtual da turma do PROSIC, do Centro de Excelência Professor José Carlos de Souza, e vamos iniciar a nossa aula a partir do que nós combinamos no dia de ontem, que é a correção da atividade referente ao assunto globalização e características da globalização, se eu não estiver enganado, na página 27 do material, tá certo? Enquanto a gente aguarda Samuel projetar a atividade, até porque depois eu vou passar a bola para ele fazer a discussão das questões, eu vou só rever com vocês, deixa eu abrir aqui a cam para vocês me verem, um pouquinho. Ô, professor. Oi. Eu pedi para o senhor mandar no grupo, o senhor não mandou não foi? Pediu o que, Ana? Eu pedi para você mandar as questões para mim fazer. O material, não é isso? Foi, professor, eu não fiz, não. Ok, estou mandando agora, certo? Acompanha aí. Certo, aí eu vou fazer, depois eu mando, viu? Certo, acompanhe. É porque essa atividade a gente não vai, você não vai precisar entregar, tá certo? Essa atividade entendi. Para fazer e a gente discutir aqui, tá bom? A atividade que vocês vão entregar é a atividade que Samuel, o exercício que Samuel depois vai postar no grupo, tá certo? Mas eu já botei lá no grupo o material que você não tem ainda, certo? Tá bom, professor, obrigada. Acabei de postar lá. E você pode abrir aí no celular ou no computador, se você estiver no computador, você pode abrir, e aí tem a atividade da página 27, tá bom? Então, é isso, né? Samuel, ele vai, daqui a pouco, compartilhar com a gente as questões. Antes dele compartilhar, eu vou fazer uma pequena revisão aqui com vocês, tá bom? Tá bom. Do que a gente já tô quase conseguindo aqui. Do que a gente viu ontem, tá bom? Do que a gente viu ontem. Então, vamos lá. Foi que a gente compartilhou ontem aqui com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, no texto 1, nós falamos sobre as redes geográficas, que envolve um conjunto, está na página 28, ok? Página 28, página 27 do material, página 27 do material. O texto 1, nós vimos que as redes geográficas envolvem um conjunto de fixos e fluxos, conforme Milton Santos fala, né? E se comportam como um instrumento do processo de globalização. Então, o processo de globalização, ele tem uma maior abrangência no espaço mundial, onde as redes se conectam ao espaço geográfico. Essas redes são a internet, a TV, o rádio, os bancos, os supermercados, que garantem a rapidez nos fluxos e de trocas. Trocas de quê? Trocas de informação, né? Trocas de música, de pessoas, de produtos. Então, tudo isso, quanto mais o lugar for conectado a essa rede, mais ele vai estar presente nesse processo de globalização. Tá bom? Então, o texto 1, na página 27, praticamente aborda isso. Ainda na página 27, no texto 2, ele coloca o seguinte, que mais da metade da população mundial tem acesso à internet. Então, a ONU fez uma pesquisa em que ela aponta que são 3,9 bilhões de usuários que usam a internet. Porém, a constatação é que ainda existe uma profunda desigualdade entre as regiões. Nos países ricos, a média é de 80% de penetração da internet. Nos países em desenvolvimento, porém, a taxa é de apenas 45%.
e em 10 anos a taxa de penetração da internet passou de 2,1 em 2005 para 24 em 2018 na África. Então, só recapitulando, nos países ricos, mais de 80% da população tem acesso à internet. Nos países em desenvolvimento, como por exemplo no Brasil, são apenas 45% das pessoas que têm acesso à internet. E em países muito pobres, como por exemplo no continente africano, né, lá existe país que só 2% da população tem acesso à internet. E apenas em 2018, 24% da população passou a ter acesso à internet. Além disso, né, o que é que nós também devemos pontuar? Nós devemos pontuar que o acesso à internet, ele não é igual para todo mundo. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, todo mundo tem acesso à internet hoje. Todo mundo tem acesso a algum tipo de internet. Mas será que a internet que as pessoas têm acesso, ela é uma internet de qualidade? A prova disso é agora, né? Com essas aulas remotas, né? Quando a gente precisou que as aulas fossem para o computador, para o telefone, a gente percebeu que a gente tinha um acesso muito restrito à internet. Muitas pessoas, por exemplo, não conseguem participar das aulas online pelo Meet, como a gente está fazendo agora, porque não tem uma internet de qualidade, é aquele pacotezinho de internet restrito, pequeno, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas não tenham acesso às aulas online, por exemplo. Por isso, né, que os alunos do PIBID, os estagiários do PIBID, nós criamos o canal no YouTube. Por quê? Porque se você não tem acesso ao Meet, porque a sua internet é ruim, ou porque você tem pouca internet, ou porque seu pai leva o celular para o trabalho, sua mãe, você vai poder assistir essa mesma aula que a gente está dando aqui agora, ao vivo, né? Diretamente para vocês. Você vai poder depois acessar lá no canal do YouTube, certo? Então, o canal do YouTube que nós criamos, né? Ele serve exatamente para isso, né? Para democratizar, para que as pessoas que têm uma internet ruim, né, que não conseguem acompanhar pelo Meet, possam acompanhar pelo YouTube, né, porque o YouTube gasta menos do que o Meet ao vivo, né, também, assim, pessoas que não têm o celular o dia todo, porque é do pai, da mãe, o celular, então vai poder, quando a mãe chegar, assistir a aula de geografia, porque vai estar lá postada no YouTube. Então, quando a gente fala de acesso à internet, né, e dizemos que todo mundo tem acesso à internet, a gente tem que se perguntar se esse acesso, né, é um acesso realmente bom e que garante às pessoas, né, elas participarem efetivamente do que acontece na internet, tá bom? Então, basicamente, foi o que nós vimos no dia de ontem. Tá bom? Samuel, você tem que compartilhar a partir da tela, né, do PDF. Você está compartilhando a sua tela do computador toda. Tem que ser... Você tem que dividir. Ô, professor, como eu não fiz esse procedimento ainda, o que é? Eu abro o PDF e compartilho Você lá. abre o PDF, joga ele para a direita do computador, para ele ficar só na metade do computador, e depois você pega a sua outra tela que você está, que é do Meet, joga também para a esquerda, você vai jogar ela toda para a esquerda, arrastar toda para a esquerda, e aí o seu computador vai ficar dividido, a tela do Meet e a tela do PDF. Aí você vai em compartilhar, Pronto, você vai compartilhar e vai clicar uma janela. Pronto. Aí você escolhe... aí você escolhe a janela do PDF, você vai clicar, compartilhar uma janela, você escolhe a janela, vai aparecer a tela, você escolhe a janela do PDF e compartilha. Tá bom, meninos? Então, basicamente, né, foi isso que nós discutimos ontem. E aí, o que é que acontece? Tem uma atividade no material para ser respondida, ok? Na página 28, tem uma atividade para ser respondida. Que é essa atividade que Samuel está mostrando aí, tá bom? Mostrou o texto 1, dê uma passadinha, Samuel. Texto 1, que eu já revisei. Isso. Texto 2, também, que eu já revisei. E tem essas questões aí. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta questão. Pode dar uma subidinha mais, Samuel. Isso. Pronto, vamos ficar aí.
Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta questão. Volta um pouquinho lá, desce um pouquinho, pronto. Aí, Samuel. Então, vamos para a primeira questão, tá bom? Vamos para a primeira questão. Primeira questão, faça a leitura do texto novamente e diga qual a diferença entre redes geográficas, qual a definição de redes geográficas para Milton Santos. Então, ele pergunta qual é a definição de redes geográficas para Milton Santos, certo? Isso está no texto 1, certo? Então, ele pergunta, faça uma leitura do texto 1 novamente e diga qual a definição de redes geográficas para Milton Santos. Então, está lá no texto. Milton Santos diz que redes geográficas são ferramentas que conectam o espaço geográfico, ou seja, internet, TV, bancos, supermercado, rádio, certo? E que garante a rapidez dos fluxos de troca. Então, para Milton Santos, redes geográficas são as ferramentas que conectam o espaço. Que ferramentas são essas? A internet, a TV, o rádio, os bancos, os supermercados, e que essas ferramentas garantem a rapidez dos fluxos de troca. Ou seja, é possível você mandar dinheiro, comprar mercadoria, viajar, justamente porque essas ferramentas que conectam o espaço, chamadas de redes geográficas, estão disponíveis e evoluíram no processo de globalização. Então, para Milton Santos, eu posso responder assim, que para Milton Santos, as redes geográficas são ferramentas que conectam o espaço. Agora, se me perguntar assim, quais são essas ferramentas que conectam o espaço? Aí eu posso responder, a internet, a TV, o rádio, os bancos, os supermercados, porque eles promovem o fluxo e a troca de pessoas e de mercadoria. Então, repetindo mais uma vez, para Milton Santos, redes geográficas são ferramentas que conectam o espaço. Ok, gente? Respondida a primeira questão. Respondam aí na apostila, viu? Respondam aí na apostila e corrijam. Para Milton Santos, redes geográficas são ferramentas que conectam o espaço geográfico. Segunda questão. Ainda com base no primeiro texto, cite pelo menos 5 exemplos de redes geográficas. Olha, acabei de falar, né? Eu disse que redes geográficas são ferramentas que conectam o espaço, e aí eu disse, essas ferramentas são internet, bancos, supermercados, né? TV, rádio, né? E a segunda questão, ele pergunta justamente isso. Ainda com base no primeiro texto, cite pelo menos 5 exemplos de redes geográficas, né? Então, você pode citar o exemplo dessas redes geográficas. Internet, TV, rádio, banco, supermercados, certo? São exemplos de redes geográficas. Ok? Terceira questão. Perfeito. Agora, segundo o texto 1, de que dependem o acesso e o poder da difusão das redes geográficas? Elas dependem de quê? Elas dependem de quê? Elas dependem do nível de conexão que o espaço geográfico tem em um determinado lugar. O que é isso? Tudo bem, a internet, a TV, o rádio, os bancos conectam as pessoas, beleza. Eu quero mandar um dinheiro para alguém que está em São Paulo, eu vou no aplicativo do banco, faço uma transferência e esse dinheiro chega na mesma hora para a pessoa. Estou conectado. O banco está me conectando, está facilitando que eu mande o dinheiro para aquela pessoa que mora lá em São Paulo. Mas, para eu fazer isso, eu preciso ter um celular e eu preciso ter internet.
Então, se você pegar esse exemplo e pensar um pouquinho, você vai perceber que para as pessoas estarem conectadas, depende se as pessoas, aonde as pessoas estão e se naquele lugar existe todo um acesso às ferramentas para se conectar com o mundo. Então, a pergunta que ele faz é, segundo o texto, de que dependem o acesso e o poder de difusão das redes geográficas? Depende da condição, né, que aquela pessoa e aquele lugar tem de acesso a essas coisas. Porque se essas coisas estão disponíveis, mas as pessoas não têm acesso, aí complica tudo. Certo, gente? Não é o que nós estamos passando agora? Muitos alunos não tinham celular, muitos alunos não tinham internet. Então, embora tudo isso, o Meet sempre existiu, mas a gente nunca utilizou o Meet. Muita gente não consegue utilizar. Por quê? Porque a internet é ruim, porque não tem um celular, tá certo? Então, o que é que eu estou dizendo? Que para você ter acesso às redes geográficas, depende do lugar onde você vive e se aquele lugar lhe oferece as condições para você ter acesso a essas ferramentas. Ok, gente? Ô, professor, Oi. Pode você já está perguntar. na questão. Eu estou na terceira questão. É porque a tela sumiu, né? Aí eu me perdi. Foi, caiu um pouquinho. Mas está lá no grupo do Zap, só é você abrir, viu? Então, de que dependem o acesso e o poder de difusão das redes geográficas? Depende do lugar onde as pessoas estão e se elas têm acesso a essas redes. Se não tiver acesso, ela não vai estar conectada. Quarta questão. Quando se fala em rede de internet, podemos dizer que todos os seres humanos têm acesso à internet? Sim ou não? Todas as pessoas têm acesso à internet? Eu acho que hoje em dia tem. Agora. Não, eu acho que nem todas têm, porque tem pessoas que moram em tipo interior, essas coisas, e eu acho que a rede deve ser mais fraca. Exatamente. Vamos só dizer o seguinte, certo? Vamos só fechar essa questão no seguinte. Podemos dizer que todo mundo tem acesso à internet? Não. Não podemos dizer que todo mundo tem acesso à internet, certo? Por quê? Porque o próprio texto traz o resultado de uma pesquisa que mostra que no Brasil, apenas 45% da população do Brasil tem acesso à internet de qualidade. Gente, quando a gente fala de internet, a gente tem que lembrar que a gente está falando de internet de qualidade. Professor, o que é a internet de qualidade? É você querer acessar as coisas e você poder acessar as coisas. Por exemplo, eu quero assistir uma série no meu celular. Eu tenho um aplicativo de filme e eu quero assistir um filme no meu celular. Mas eu não posso assistir o filme no celular porque o meu pacote de internet é muito pequenininho. Eu pago 50 centavos de internet no meu pacote para ter acesso a 500 sei lá, um pacotezinho pequeno. Né? E se eu for assistir o filme, em 10 minutos a minha internet vai acabar. Então a gente pode se questionar, isso é ter acesso à internet? Talvez seja ter acesso mínimo à internet, né? Então, segundo os dados da ONU, uma pesquisa que a ONU fez, no Brasil apenas 45% da população tem acesso à internet, né? Hoje, embora a gente saiba que a maioria das pessoas tem acesso a algum tipo de internet, a gente tem que lembrar que nem toda a internet garante a você o acesso às coisas. Ok? Esclarecido, gente? Então, a resposta aí é não. E por que eu vou dizer não, que nem todo mundo tem acesso à internet? Porque os próprios dados da pesquisa da ONU mostram que, por exemplo, no Brasil, só 45% das pessoas têm acesso a uma internet plena, a uma internet boa. Ok? Eu imagino o nível de sacrifício que os pais de vocês fizeram, inclusive para melhorar a internet de vocês em casa, por conta das aulas remotas, não é verdade? Muitos pais tiveram que contratar mais internet, mudar o plano, né, colocar o Wi-Fi em casa com muito sacrifício, porque a gente sabe que a internet no Brasil ainda é cara, não é isso?
Então, tudo isso mostra que nem todo mundo tem acesso à internet. Quarta questão. Quando se fala em rede de internet, já respondi, né? Já respondi a quarta. Quinta questão. Qual a diferença percentual do acesso à internet entre os países ricos, os países em desenvolvimento e os países da África? Bom, nos países ricos, mais de 80% da população tem acesso à internet. Nos países em desenvolvimento, 45%. E nos países pobres, como por exemplo na África, apenas 20% da população tem acesso à internet. Então, qual a diferença? Dos países ricos para os países em desenvolvimento, a diferença é de 40%. 80 menos 40, 40. E dos países ricos para os países pobres, a diferença é mais de 60%. Certo? Então, nos países ricos, 80% da população tem internet, nos países em desenvolvimento, 45%, e nos países pobres, apenas 20%. O que é que essa porcentagem significa? Significa, assim, que nos países ricos, de cada 10 habitantes, 8 a 9 têm acesso à internet plena, nos países ricos. Nos países em desenvolvimento, como no Brasil, 45% da população tem acesso à internet. O que é que isso significa? Que de cada 10 habitantes do Brasil, 4 têm acesso à internet plena. E nos países pobres, né, apenas 20% da população. Ou seja, de cada 10 habitantes da África, apenas 2 têm acesso à internet. Ok? Agora vem uma pergunta, e aí eu quero que vocês respondam. Você sabe qual é o dispositivo mais utilizado aqui no Brasil para o acesso à internet, segundo a pesquisa da TC Domicílio, a pesquisa que está lá no próprio material. Na página 28 tem a pesquisa, né? O Brasil na internet, dados da edição de 2018. 70% dos brasileiros usaram a internet em 2018, o que equivale a 126 milhões de habitantes. Dispositivo de acesso, né? Computador, Smart TV e celular. Então, segundo a pesquisa, qual é o dispositivo mais usado pelos brasileiros para ter acesso à internet? Celular. Alguém responde? Hã? O celular. O celular. Olhe, 97 milhões de brasileiros, né? 97 milhões de brasileiros utilizaram o celular como o principal meio de acesso à internet. 43 milhões utilizaram o computador e 30 milhões usaram a Smart TV. Ok? Samuel? Dormiu. Samuel? Ô, professor. Oi? Contribua aí com a discussão agora, para a gente fechar essa correção. No caso, a última parte, né? Questão 7. Sétima. Observe um infográfico, texto 3, e responda. Qual dispositivo tiveram alta como dispositivo de acesso à internet? Então, aí, pessoal, boa tarde, né? Dá para perceber aí onde tem essa parte. Dispositivo de acesso, temos a Smart TV, computador e celular. Todos estão enxergando essa parte que eu falei? Sim. Smart TV, computador e celular. Então, dá para perceber aqui que o Smart TV, em 2017, ele era 22%, 22%, né? 2018, 30%. Então, o Smart TV ele teve um aumento de acesso à internet. O computador, 2017, 51%, e 2018, 43%. Então, o computador ele teve um regresso, né? Ele não teve alta no acesso. E o celular, em 2017, 96%, e 2018, 97%. Então, respondendo à pergunta, quais dispositivos tiveram alta como dispositivo de acesso à internet? Só o computador que teve uma baixa. Os demais cresceram, né? Isso, só ele que teve uma baixa. E a oitava questão, na sua opinião, por que ocorreu uma queda na utilização de computadores para o acesso à internet? Então, porque as pessoas estão usando mais celular do que os computadores. E também é mais portátil do que um computador, né? Como? Sem contar que o preço é mais também portátil. aumentou. Tipo, você pode levar para qualquer lugar com menos dificuldade.
E o preço também, principalmente depois da pandemia, aumentou bastante. O Realmente. celular baixou e o computador, né? Aumentou. Realmente, eu creio que seja isso, a facilidade, né, de levar, você levar para qualquer lugar. Colocar no bolso. Isso, e ele é bem mais rápido até do que o computador, pelo menos eu acho, né? Que seja mais rápido. Aí depende do telefone. Isso. Então, os serviços mais usados, lá embaixo, dá para ver, pessoal, no texto lá embaixo. Usuários de internet no Brasil deram preferência aos aplicativos de carro e táxi, aos serviços de filmes e séries e aos pedidos de comida online. Então, tá aí a porcentagem, né, dos serviços mais usados, através da internet, táxi e carro. Temos um grande exemplo que é o Uber, né? Eu até uso. Serviços de filmes e séries e, por último, pedido de comida, né? Então, tá aí. Muito bem. É isso, né? E lembrando que essa atividade, ela não é para entregar. A atividade que vocês vão responder dessa parte do conteúdo é um exercício que Samuel vai postar lá no grupo do Zap, o exercício. E aí, esse exercício que ele vai postar lá no grupo do Zap é para vocês responderem e entregarem de volta até quinta-feira, ok? Então, até quinta-feira, responder a atividade dessa parte do conteúdo. A lista de presença já está disponível lá no chat. Vai lá, abre, assina lá, coloca o nome, quem está presente, ok? Lista de presentes já lá, de presença já lá disponível. Assinem, por favor. Tá certo? Então, a gente está encerrando a aula hoje, a aula do dia 1º de junho de 2021. O tema da aula foi a correção da atividade da página 27 e 28 do material de apoio. E a gente continua na próxima semana. Próxima semana nós teremos já outro assunto. Será outro material, o material da quarta quinzena. Não sei se vocês já estão com esse material da quarta quinzena. Professor, é para fazer esse material todo ou não? Não. Nós corrigimos o exercício, não foi aqui? Tiramos as dúvidas, esse exercício você responde aí no caderno, no material, e é para você esse exercício. Agora, a atividade desse assunto que vai valer ponto para a nossa avaliação é a atividade que Samuel vai postar lá no grupo do Zap, tá certo? É um exercício que vocês vão responder com base na explicação e no assunto que está aí, né? Globalização e rede geográfica. Vai responder direitinho o exercício e mandar o exercício para Samuel, para o grupo no Zap, tá certo? Esse exercício é que Samuel vai corrigir e vai contar como ponto na nossa avaliação. Entendido? Ok. Todo mundo entendeu, né? Então, daqui a pouco o Samuel posta o exercício desse assunto e esse sim, você vai responder, tirar a foto e mandar de volta, tá certo? Que esse exercício é avaliativo. Todo mundo já assinou a lista? Professor, eu já postei lá, viu? Já. Ok. Então, boa tarde para todo mundo. Estamos encerrando a aula hoje e aguardem o exercício lá no grupo do Zap, tá bom? Tchau. Um abraço para todo mundo. Bom final de semana. Não nos vemos mais, né? Então, boa semana e bom final de semana para vocês. Boa tarde a todos. O professor, fique só um momento no final para eu falar Tá ok. algo contigo. Então, professor, só tem nós dois ou tem... Deixa eu pausar Sim, aqui a professor. gravação. Pronto. Então, professor, não é o seguinte,